Bem, boa tarde a todos os colegas. Estamos retomando o nosso curso sobre Viktor Frankl e hoje vamos trabalhar um tema muito especial, não é? A questão do sentido, e vamos trabalhar essa questão do sentido procurando estabelecer um, um diálogo entre aquilo que, de certa maneira, a filosofia existencial havia tratado sobre o tema do sentido e a maneira como Viktor Frankl recupera essa questão do sentido e a traz, né, para a clínica no consultório. Né? É uma questão muito interessante e, naturalmente, vocês podem fazer perguntas, não há problema nenhum nesse primeiro momento, mas nós teremos a nossa segunda parte prática para a discussão do nosso texto e resolver eventuais dúvidas que, por acaso, ainda tiverem. Mas, em relação a essa apresentação, vocês podem, sim, interromper quando acharem que é necessário. Não é? Então, nós vamos tratar hoje de como encontrar um sentido na vida. E vamos conectar esta questão com um problema que o Viktor Frankl enxerga no consultório dele. Ou seja, ele entende que isto que os filósofos estavam apontando, quer dizer, sobre a carência de sentido e o problema que isso resultava na vida, não é? Ele enxerga também, ou está concordando, me parece, sobretudo com Ortega y Gasset, que uma das razões essenciais está no fato de nós estarmos constituindo uma sociedade de massas como nunca houve na história da humanidade. Não é? Uma sociedade de massas que, pelas circunstâncias que ela se estabeleceu, ela favorece a chamada alienação da vida, não é? E faz com que a pessoa fique alienada de si mesmo, não é? E esse é o grande problema do sentido. Quer dizer, quando eu não sou capaz de me entender, de me escutar, não é? De saber para que eu vivo, de entender, não é? Como é que eu vou conduzir a minha vida, o que eu devo fazer a cada momento. Então, eu naturalmente perco um aspecto fundamental da vida humana. Frank vai dizer, mas eu perco muito mais do que isso. Eu perco uma série de outras coisas do ponto de vista da saúde psicológica. Então, é esse o ponto que nós vamos desenvolver nessa nossa aula de hoje, não é? Sobre esse tema apaixonante que é o tema do sentido. Nós já mostramos que, e aqui temos um ponto essencial para nós entendermos a psicologia de Frankl, é que a questão do sentido, para ele, é uma questão de natureza inconsciente, ou melhor, o sentido não é algo que se coloque para nós como uma escolha propriamente consciente, ou seja, eu quero fazer tal coisa, eu quero que tal coisa seja o sentido para mim. Não, não depende desse meu querer, não é? E essa é uma enorme confusão que às vezes eu escuto entre as pessoas, porque nem me parece que seja isso o que os filósofos falam. Mas como a filosofia se movimenta no campo da razão teórica, fica parecendo que encontrar um sentido é encontrar um propósito que eu escolho, né? E Frank é muito claro no sentido de que não se trata disso, né? Eu não vou dizer que para Ortega fosse, porque para Ortega também não é uma deliberação racional desse jeito, embora muita gente entenda assim. Mas Frank vai fazer uma leitura psicológica desse processo, não é? Então, isso é uma questão muito importante e que nós precisamos compreender. Por quê? Porque o Frank observa o seguinte, o Frank observa o seguinte, nós, ao nos depararmos com uma sociedade como essa, de massas que nós estamos, né, aquilo que nos falta fundamentalmente, aquilo do que nós
sentimos falta é da possibilidade de afirmar a nossa subjetividade ou a nossa singularidade. Nós não encontramos espaço para afirmar essa singularidade, para explorar aquilo que cada um de nós tem de singular e de mais especial. E como nós não encontramos esse elemento, né, vamos dizer assim, Frank vai dizer, nós estamos vivendo um tempo em que a grande dificuldade não é mais a frustração sexual, como foi nos dias do Freud. Né? Pelo contrário, as pessoas estão até praticando sexo demais. O problema não está aí. O problema está em que as pessoas não conseguem viver plenamente a sua subjetividade. E ele vai chamar isso, né, ele vai dizer que isso provoca em nós uma espécie de frustração, uma frustração. A frustração do sentido. Né? A frustração do sentido é essa dificuldade que eu tenho de encontrar aquelas coisas que, quando eu faço, aos meus olhos, a minha vida parece valer a pena. A minha vida parece tornar-se valiosa. Né? E quando eu não descubro isso, quando eu não percebo isso, a minha vida fica absolutamente sem graça e normalmente muito tediosa. A primeira das consequências disso, né, a primeira das consequências de eu não saber para que a minha vida vale a pena, é eu ficar extremamente vulnerável àquelas situações que nós poderíamos dizer que são as situações limites da existência, que o Karl Jaspers menciona. Não é? Situações limites da existência. Por exemplo, eu tenho que sofrer, eu me incorro em culpa, eu adoeço e eu posso morrer. Né? Então, quando eu me deparo com estas situações que são comuns a todos os homens e são comuns à existência dos homens, e eu não consigo enxergar um valor à minha vida, um valor para a minha vida, eu não consigo enfrentar esses tipos de questionamento, esse tipo de questão. Entendem? Então, de alguma forma, o problema do sentido, ou encontrar um sentido, uma razão para viver, ela constitui um fator fundamental de proteção à saúde mental. Né? Por quê? Porque quando eu estou devidamente situado na minha existência, eu tenho melhor capacidade de enfrentar aquilo ou aquelas adversidades, aquelas perdas, aquelas dificuldades que são próprias da existência humana. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é esse fator protetor, não é? Que a questão do sentido nos coloca. Né? Um fator protetor. Ter um sentido na vida, de certa maneira, fortalece a minha consciência para o enfrentamento daquelas questões que são próprias da realidade humana. Né? Do mesmo modo que o corpo, vamos dizer assim, quando tem determinadas situações, ele fortalece o seu sistema imunológico e aí ele está preparado para enfrentar diferentes doenças, né? Ter um sentido existencial sólido é um fator de proteção da consciência psicológica, da mesma maneira que o sistema imune trabalha em relação ao corpo. Né? E esse é um ponto fundamental que a gente precisa começar a trabalhar no Frank. E por que esse tema se tornou um grande problema e ele começou a encontrar isso na clínica? Acho que é a soma de duas coisas fundamentais. Quer dizer, a primeira delas foi o enorme desenvolvimento material do mundo no século XX. Não é? Então, por mais que ainda temos muitas pessoas em situação de dificuldade, por mais que no Brasil, por exemplo, nesse momento de pandemia, nós tenhamos muita gente em situação muito difícil, né? Isso se dá muito mais por certas dificuldades do próprio sistema do que pela falta de bens.
né? Nesse sentido, a falta de bens. Não há, na verdade, bens para para todas as pessoas serem milionárias, mas há recurso suficiente para todo mundo ter a sua sobrevivência com dignidade assegurada. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esta sociedade que se estabeleceu, ela se constituiu como uma sociedade de massas. E essa é uma característica, né, que o Ortega menciona e trabalha muito bem, e o Frank não entra em muitos detalhes, mas quando a gente o lê, tem a nítida sensação de que ele conhece muito bem a obra do Ortega, porque ele fala da sociedade de massas mais ou menos com os mesmos pressupostos que o Ortega, de certa maneira, também comenta, né? Ele fala dessas mesmas questões, ele menciona esses mesmos problemas, né? Então, uma sociedade de massas, ela se torna um problema porque, em primeiro lugar, ela não favorece ao amadurecimento pessoal. Então, é como se os membros dessa sociedade se comportassem como crianças, né? São crianças que cresceram fisicamente, mas que permanecem emocionalmente, psicologicamente como crianças, né? E isso se revela de algumas maneiras. Por exemplo, quando esse homem massa, ele acaba fazendo coisas que ele sabe que não pode fazer, que não seria aconselhável fazer, né? Mas ele faz a si mesmo, né? Como aquela criança que sabe que não pode comer uma caixa inteira de chocolate, mas come a si mesmo, porque interessa a ele apenas aquele momento, o prazer daquele momento. Ele não tem uma dimensão de futuro, ele não está preocupado com o que vai acontecer daqui a 2 horas, né? Ele tem apenas essa dimensão de momento e ele quer experimentar e viver esse prazer. Justamente por isso, ele não tem uma dimensão de responsabilidade, não é? Responsabilidade com ele e com os outros. Não tem nenhuma coisa nem outra, né? Ele se comporta mesmo feito uma criança. Então, vamos dizer, aquilo que ele vai fazendo, ele não tem grande dimensão das consequências, ele não tem grande dimensão de futuro. Ele vive, portanto, aquilo que Frank vai chamar de vida provisória. De vida provisória. O sujeito não vive como se tivesse, como se pudesse, não é? Como se ele tivesse que realizar alguma coisa, como se ele tivesse uma missão a cumprir, como se ele tivesse um trabalho a executar. Ele não vai até isso, ele não caminha dessa forma. Entende? Isso para não falar do fato das suas limitações pessoais, no sentido de que muitas vezes ele até conhece alguma coisa, estuda alguma coisa, é um bom conhecedor, é um bom engenheiro mecânico, elétrico, eletrotécnico, de aeronáutica, não é? Ele, portanto, é alguém que tem um conhecimento sofisticado de um aspecto da realidade, não é? Ou outra coisa qualquer que não seja isso, mas, embora conhecendo esse aspecto da realidade, né, ele não conhece nada mais. Ele não tem nenhuma referência além dos conhecimentos daqui. Então, veja bem, ele é uma criança, porque ele quer as coisas que ele não pode ter. Ele acaba sendo uma espécie de novo ignorante, vamos chamar aí de neo-ignorante, porque ele é um ignorante que conhece muita coisa, mas conhece muita coisa de uma coisa só. E, portanto, ele conhece nada de todo o resto da realidade, que é enorme e extremamente profunda, né? E, além de tudo isso, ele acha que está no mundo para simplesmente aproveitar as coisas que aí estão. Ele não precisa contribuir com nada para que o mundo siga como está. Ele já encontrou, como se ele tivesse já encontrado todo o mundo pronto, não é? O mundo já está todo pronto. Ora, o homem desta sociedade,
quando chega ao consultório de Frank, não é? Ele se revela como alguém que não é responsável pelo que está fazendo, não se sente responsável por isso. Por um outro lado, ele sente que a vida lhe tira as oportunidades de prazer, que ele não consegue fazer as coisas, né? E ele vive, vamos dizer assim, distanciado de si mesmo, ele nem sabe para que vive. E a pergunta não aparece de forma sofisticada, como nos manuais de existencialismo, né? O que faço eu da minha vida? O que devo fazer? Né? O que significa isso? As perguntas são, e as queixas são as mais banais possíveis, mas que revelam que a pessoa não está feliz, que ela não sabe o que fazer, que ela se encontra perdido na vida e no que ela está fazendo. E naquilo que ela está fazendo, ela não encontra grande significado e grande sentido. Então, é isso, quer dizer, de alguma forma, esta sociedade que faz com que as pessoas se comportem de forma homogênea, que faz com que as pessoas estejam mais ou menos niveladas nos seus procedimentos, ela não permite ou ela dificulta enormemente que cada um possa descobrir em si aquilo que, na sua subjetividade, a faria excelente e a faria sentir-se feliz de realizar determinada coisa. Né? Então, para que eu possa experimentar e viver uma realidade profundamente humana, e os existencialistas chamavam a atenção disso, eu preciso não apenas ser parte de uma humanidade comum, que eu sou, né? Não me sentir, não achar que há uma superioridade de uns sobre os outros, essas coisas assim. Né? É parte de uma humanidade comum, mas eu vivo essa humanidade comum de uma forma absolutamente singular. Mas, se eu não consigo entender a minha singularidade, se eu não percebo as nuances do meu mundo interior, então eu vou acabar me perdendo dentro desse processo. Eu acabo me tornando vítima daqueles problemas que a vida ordinariamente traz. Então, diante de quaisquer dificuldades da existência, a pessoa se perde porque ela não tem elementos capazes de fazer com que ela passe por essas dificuldades que são comuns a todos e que são comuns à existência. Né? Em outras palavras, o seu sistema imune psicológico não tem resistência para suportar os baques que a existência nos traz. Né? O seu sistema psicológico ele tem um sistema imune altamente deficiente porque lhe falta o sentido. Então, essa me parece, que a grande percepção do Frank, de fazer com que aquilo que os filósofos, de certa maneira, observavam na vida do homem do século passado e até nesse, né, de que a existência humana se pautava por ser, ou estava se caminhando para ser uma existência alienada. Alienada de quem? De si mesmo. O homem estava perdido de si mesmo. Frank vai notar que esse perder-se de si mesmo constitui um enfraquecimento psicológico que não não substitui nem cura, não é, transtornos psicológicos de caráter psicogênico ou somatogênico, mas fortalece a consciência psicológica para o enfrentamento de qualquer um desses transtornos. Né? Então, isso é que é muito importante. Não é? Veja que Frank se encontra no universo da psicanálise e, portanto, ele reconhece a existência daqueles outros transtornos, mas ele observa que, nesse momento que nós estávamos vivendo, o problema do sentido se sobrepunha àqueles outros, e além de se sobrepor pela quantidade de vezes que aparecia, ele ainda tinha um outro elemento muito mais significativo. Né? Ele tinha um outro elemento mais significativo, que ele funcionava como um fator protetor da pessoa
contra as dificuldades da vida, né? Então, esse é um aspecto muito importante e que as pesquisas médicas vêm indicando seguidamente, né? Esse núcleo de estudos sobre a espiritualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora, que o professor Alexander desenvolve e trabalha, né? Eles trabalham principalmente com a questão de um propósito religioso, olham, né, o efeito de se ter um propósito religioso na vida, etc., e o significado disso, e as correlações do que isso representa. E são, vamos dizer assim, diferenças notáveis, tanto na recuperação de casos patológicos graves, como uma depressão, por exemplo, quanto na possibilidade da pessoa enfrentar muito melhor a vida e tudo mais. Por esse motivo, ter um propósito, um grande propósito, é isso que os experimentos vão mostrando, funciona como um fator de proteção psicológica, e isso significa que essas pesquisas contemporâneas, elas ratificam, confirmam aquelas observações que Frank fez no seu consultório. Então, esse ponto é um ponto bastante importante nesse sentido, né? Esses estudos contemporâneos, eles confirmam esse aspecto, né? E por que essa dificuldade de descobrir em si um valor da vida, por que a sociedade de massas acaba, vamos dizer assim, dificultando tanto a pessoa de fazer essa experiência de si mesmo e descobrir em si, no seu próprio inconsciente, elementos que assegurassem o seu fortalecimento, a sua unidade pessoal, não é? Então, o Frank vai retomar os estudos sobre a sociedade de massas e vai dizer, olha, porque nós estamos numa sociedade em que as massas, quer dizer, o sujeito comum, esse sujeito que o Ortega menciona, esse sujeito comum, ele, pela primeira vez na história, ele deseja assumir o protagonismo dos acontecimentos. Entende? Então, ele não tem nenhuma qualidade para fazer determinadas coisas, mas ele não se sente intimidado por isso. Ele faz e quer ser o protagonista da história, mesmo sem nenhum conhecimento sobre aquilo. Então, as redes sociais nossas são um exemplo fantástico de como é que isso acontece. O sujeito opina sobre tudo, entra em todos os assuntos, não é? Faz críticas sem ter o mínimo conhecimento ou um conhecimento razoável daquilo que ele está falando. Usa conceitos de forma absolutamente errada, não é capaz de entender uma coisa qualquer, mistura tudo, não é? E, no entanto, esse sujeito completamente ignorante, ele pretende não apenas poder viver assim, mas que todos assim o vivam. Entende? Isso é que é ser o protagonista da história, porque massas e minorias, e aí eu retomo Ortega, sempre existiram, sempre aconteceram, sempre viveram juntas. Mas as minorias não tinham o pudor de assumir a liderança do processo social, e as maiorias eram dóceis a essa liderança. Veja, nós não podemos ler isso com as categorias marxistas, seria um erro brutal, que muita gente comete. Não se trata de elites econômicas e massas econômicas marginalizadas, não é disso que Ortega está falando. Ele está falando do ponto de vista moral. Ou seja, a minoria é aquela excelência, aquela parte da humanidade que tem excelência num determinado conteúdo. Então, o sujeito pode pertencer, por exemplo, a uma minoria econômica, ele ser um homem riquíssimo, estar na elite econômica da sociedade, mas em todos os outros quesitos ele pertence à maioria. Ele é um ignorante completo, ele é um sujeito sem humanidade, insensível, incapaz de perceber as dores do outro, incapaz de perceber a beleza numa obra de arte. Ele é absolutamente insensível e é uma maioria em relação a todos os outros assuntos humanos.
em relação ao conhecimento, às ciências e em tudo mais. Entendem? Então, nós próprios, cada um de nós, pode ser e vai ser minoria em muito poucos assuntos, e vai estar na maioria na enorme quantidade de outros temas humanos. Isso não é nenhum problema. Pelo contrário, nós vamos procurar e devemos ser excelentes naquilo que nós somos e podemos ser excelentes. E aí é que está o sentido, não é? O grande problema não é esse. O grande problema é quando eu nem exploro aquilo que eu tenho de excelente, nem permito que os outros o façam, porque eu quero que todo mundo viva desse modo superficial e inadequado, né? E se isso tem, vamos dizer assim, produz uma sociedade alienada aos olhos dos filósofos, produz uma sociedade de neuróticos aos olhos de Frank e aos olhos dos psicólogos que estão acompanhando isso, né? E esse é um ponto muito importante, né? Esse núcleo, no mais íntimo de si, é esse núcleo que o Frank chama de inconsciente. É um inconsciente não da natureza, da mesma natureza do inconsciente freudiano, que ele chama de inconsciente instintivo, mas é um inconsciente espiritual, né? Vejam bem, quando o Ortega fala que essa fidelidade deve ser ao núcleo mais íntimo de si, eu consigo perceber que Ortega está tendo como sendo claro que a questão dessa individualidade, que a descoberta desse eu interior não é apenas uma exploração racional. Ela tem uma dimensão que vai para muito além da racionalidade, embora o Ortega não trabalhasse isso, e o Frank trabalhou de forma extremamente profunda essa noção de um inconsciente espiritual, não é? Então, é isso o que vai fazer com que a pessoa possa se desviar desse padrão médio de mediocridade, né? Desse padrão de ser como todo mundo. É na medida em que ela se abre e passa a explorar aquilo que ele tem de mais significativo, de mais singular, é que ele vai descobrindo gradualmente o sentido da vida. É um processo. É um processo. E ele não vai ser informado, ele vai descobrindo. Vai descobrindo como? Porque quando ele vai fazendo certas coisas, quando ele vai realizando certas obras, ele vai sentindo que a vida dele vale a pena enquanto ele se dedica àquilo. Entende? É por isso que ele descobre. Porque ele descobre que a minha vida parece ganhar ou estar numa outra qualidade quando eu me dedico a fazer essas coisas, quando eu me dedico a cuidar desses aspectos, quando eu me dedico a realizar tal missão, né? Então, esse é o ponto fundamental que nós temos aí, que nós trabalhamos. Muito bem. Quando a pessoa é incapaz de perceber a sua própria singularidade, os elementos dessa sua singularidade, quando ela não sabe como viver, o que fazer, né? E vai agindo sem qualquer sem qualquer sentido, sem qualquer propósito, né? Ele vai construir uma vida sem perspectiva de futuro. Vai ter uma vida que não a conduz a lado algum, e uma vida que não a leva a lugar algum, uma vida que está presa no presente eterno, é uma vida que nós temos mergulhada no tédio, uma vida que se perde no tédio, ou uma vida naquilo que o Frank vai chamar de construída na neurose noogênica, ou seja, numa neurose não mencionada ainda nos manuais de psiquiatria, que, aliás, o DSM-5 já menciona isso de uma outra maneira. Ele vai falar sobre os fatores do desenvolvimento humano e vai trabalhar os fatores do desenvolvimento humano, aquilo que o Frank considera os elementos do sentido, né? O autodesenvolvimento, a capacidade de transcendência, de sair do ponto que está, a capacidade de guiar-se na vida, de ser responsável, etc. Quer dizer, os fatores de indicação
de saúde mental, no próprio DSM-5, são os elementos constitutivos de uma vida com sentido para Frank, né? De uma vida que não se perde nas neuroses noogênicas. Então, esse vamos dizer assim, é um ponto fundamental. Quando a pessoa perde esta dimensão, quando ela não é capaz de enxergar isso, ela perde a sua dimensão de futuro, do que fazer. Então, ela vai se limitar ou ela vai viver uma vida sem essa possibilidade. Frank vai dizer que ela vive a frustração do sentido. Então, veja, não é mais uma frustração sexual, como falava Freud. Não é mais uma frustração de poder, como dizia o Adler. É uma frustração de sentido. Eu não sei o que faz a minha vida ser valiosa para mim. Para mim. Não é para os outros. Né? É aos meus olhos o que a torna valiosa. Não adianta a outra pessoa dizer, nossa, como você faz isso, aquilo, aquilo, outro. Se isso não tem valor aos meus olhos, isso não tem grande importância. Entendem? Por isso é que muitas vezes as pessoas completamente perdidas chegam ao consultório e dizem assim: eu tenho uma profissão de sucesso, tenho uma empresa grandiosa, ou sou um profissional assim, o assado, tenho uma ótima família, tenho carro, tenho isso, tenho aquilo. Tem. Ele tem muita coisa, mas nenhuma dessas coisas, aos seus olhos, servem para fazer com que a vida dele pareça ser valiosa. Então, ele não sabe o que está acontecendo com ele, porque ele vive o grande engodo do momento atual da sociedade de massas. O grande engodo, que é dizer que as pessoas, quando têm muitas coisas, elas são felizes e são realizadas. E nós sabemos que isso não é verdade. Quer dizer, não basta, não é que ter as coisas é ruim, mas não basta ter posse material para ser feliz. Porque se aquilo não fizer muito sentido para a pessoa, ela não vai enxergar essa coisa como sendo uma coisa valiosa. Entende? Esse é o ponto fundamental. Eu me perdi de mim mesmo. Na linguagem filosófica, o Ortega diria que o homem perdido de si mesmo é um homem que se desumanizou. Ele perdeu a sua humanidade. E essa é uma característica eminentemente humana. Não é? O Ortega dizia para nós que o tigre pode se destigrar. Não pode se destigrar. Ele vai permanecer tigre sempre. Mas o homem não. O homem pode se desumanizar. Ele pode perder a sua humanidade. Ele pode perder a sua humanidade quando ele perde a sua referência comum aos outros e perde a sua sensibilidade de lidar com os outros. E ele se torna alguém profundamente desumano quando ele perde e está também afastado de si mesmo. Né? Se ele está afastado de si mesmo e se ele está afastado do seu sentido de presença humana, ele vai estar desumanizado. Então, esse é um risco que é próprio do homem que nós estamos encontrando. Né? Esse homem massa, imaturo, que não encontra razões para viver, não encontra em si razões para viver. Né? E, vamos dizer assim, quando eu não tenho uma dimensão de futuro, quando eu perdi essa perspectiva de sentido, para que eu vivo? Para obter o prazer. Para obter o prazer. Né? Ele vai viver para buscar o prazer. E ele quer o prazer e entende que a sua vida deve ser a procura contínua do prazer. Mas ao mergulhar nessa procura contínua do prazer, qual é o resultado? O resultado eminente é a frustração. Porque passado o momento do prazer, a vida revela-se para ele em todo o seu vazio.
não é? Então, vamos dizer assim, o mecanismo que nós vamos encontrar naquilo que o Frank vai estar chamando a nossa atenção, né? Esse é o processo que está, vamos dizer assim, na raiz dessas dificuldades. E como que esse homem massa, não é, ele lida com as suas dificuldades e como que esse homem massa vem se comportando? Eu penso que, e aí eu acrescento alguns aspectos àquilo que o Ortega ensinou, o que eu comentei até aqui são as características que o Ortega menciona, não é? Ele menciona justamente o fato da pessoa ser um sábio ignorante, conhecer muito de uma coisa e desconhecer tudo do resto. Ele menciona essa espécie de senhorio satisfeito, quer dizer, eu acho que o mundo está aí pronto para eu gozar, e ele se comporta feito uma criança mimada, quer dizer, ele simplesmente sabe que não pode fazer determinadas coisas, mas faz a si mesmo, né? Ou seja, eu sei que eu não posso destruir a floresta amazônica ou as florestas tropicais do mundo, que eu vou aumentar a temperatura, mas eu faço a si mesmo, né? E isso não é apenas de pessoas que são pouco estudadas ou menos estudadas, isso atinge até aos grandes dirigentes nacionais, né? Então, são coisas que são próprias, é o comportamento irresponsável do homem massa. Ele se comporta feito criança, né, que faz essas coisas. Mas isso me pareceu, há um certo tempo, sobretudo na clínica, quando a gente está no consultório, isso mostra que, vamos dizer assim, nós temos hoje alguns aspectos, além desses aspectos. Nós temos outras coisas que estão aí complementando ou presentes nessa sociedade de massas, e essas questões vão aparecer também no nosso consultório, não é? Então, vamos dizer assim, se nós permanecemos e continuamos num tempo de massas, com aquelas mesmas características que o Ortega menciona, próprias de uma sociedade que a maioria pretende esmagar a minoria, né, nós temos que esse homem massa, ele é um pouco diferente. Ele é um pouco diferente por 3 motivos que eu resumo. Primeiro, porque ele é um hedonista ansioso. Nem só hedonista, nem só ansioso. Se fosse uma das duas coisas, poderíamos encontrar outros exemplos em outros tempos. Mas ele é um hedonista ansioso. Segundo, ele é uma espécie de xenófobo violento, não é? Um intolerante radical. Ele não é capaz de dialogar, ele não é capaz de olhar o outro, ele não é capaz de viver e conviver com o diferente, né? A democracia está sob ameaça por causa disso, porque o outro que é o diferente se torna para mim um verdadeiro inimigo, né? Que é o que a gente vai observando, de certa forma, nas redes sociais, né? E ele é, justamente também por isso, um escravo das redes sociais. Ele é um escravo. Um escravo das redes sociais significa, psicanaliticamente, um escravo das suas fantasias. O escravo daquilo que ele imagina que é, ou daquilo que ele imagina que ele pode ser. Entendem? Então, nós vamos rapidamente passar por esses aspectos, que eu estou atualizando o pensamento do Ortega, mas que são de profundo significado para nós, dentro da clínica e dentro da psicologia analítica do Frank, porque compreender as chamadas neuroses de massa são as formas pelos quais eu preciso compreender, não é, as dificuldades do homem contemporâneo. Então, a neurose noogênica, a neurose da falta de sentido, ela está associada à forma como a pessoa vive a sua vida nas massas, né? E ela vive a sua vida nas massas daquela forma que o Ortega menciona, mas também de outras, por exemplo, sendo escravo das redes sociais. Escravo das redes sociais. Quer dizer, aquilo que tem sentido e valor para ela é apenas aquilo que se encontra nas redes sociais. Se ela vai fazer uma determinada coisa, né, ela coloca essas coisas todas na rede social, né? A roupa que ela vai sair, agora não está saindo por causa da pandemia,
Mas a roupa que a pessoa vai passear, ela faz, né? Ela divulga, ela comenta. O prato que ela vai comer, ela comenta. Ou seja, ela não tem nenhuma dimensão entre a vida pública e a vida privada. Ela mistura as duas coisas, daquilo que interessaria apenas a ela. E além de misturar essas duas coisas, ela vive o mundo do faz de conta. Por isso que eu disse que era o mundo da fantasia. Né? É o mundo do faz de conta. Então, ela cria certas imagens na rede social que estão completamente distantes do que é a realidade da vida dela e do mundo. Né? Mas é como se ela vivesse aquela realidade como uma coisa. Como é que nós diríamos? É como se ela vivesse aquilo como se aquilo fosse a realidade. Entende? E, do ponto de vista médico, um dos grandes problemas que nós enfrentamos não é que não existam transtornos que necessitem de amparo medicamentoso, existem. As doenças não são nunca uma coisa só. Mesmo um transtorno dessa ordem tem outros elementos presentes, com toda certeza. Né? Mas a grande questão é quando, vamos dizer assim, eu pretendo ou começo a tentar tampar esse vazio de sentido tomando remédio. Né? E aí é que é o grande desastre completo da vida. Porque o vazio de sentido precisa ser enfrentado, não é? Com a descoberta do sentido e com a dedicação da minha vida a essas questões que a façam parecer valiosa aos meus olhos. Não é? Então, esse é um ponto que a gente considera fundamental. Estão todos muito quietinhos, ninguém se manifestou, mas se quiserem perguntar, tudo bem. Não é? Eu quero, Maurício. Então, pode falar. É Marta? É, Isso. como que na logoterapia, como que a gente vai ajudar uma pessoa a encontrar um sentido quando ela está focada na escassez que ela está vivendo financeiramente, entendeu? Que a vida dela não dá certo financeiramente e ela não consegue ver sentido em nada, porque ela está focada nisso, entendeu? Como a gente ajudar? Dentro de uma clínica, assim, na logoterapia. Sim. Então, a primeira coisa, a primeira condição é que você conheça bem essa pessoa. Essa é a primeira condição. Você tem que conhecer para saber como é que ela reage, como é que ela faz, o que é mais ou menos importante para ela. Né? Ela vai trabalhar essas coisas dessa forma, você vai entender isso. Depois você vai mostrar com ela na clínica que boa parte das dificuldades que ela vive fazem parte ou são parte das escolhas atrapalhadas que ela vai fazendo. Entende? Você vai conseguindo mostrar a ela, devagar, que muitas das coisas que ela diz assim, a minha vida não dá certo, por isso, por aquilo outro. E quando você começa a examinar com ela as razões pelas quais a vida dela não dá certo, inclusive financeiramente, você começa a descobrir como que as deficiências e as falhas pessoais, né, elas vão interferindo nisso. O sujeito escolhe um parceiro no casamento que não serve, e aí ele entra pelo cano. Ele acaba cedendo e fazendo coisas que ele não tem condição de fazer, e aí ele faz os negócios desandarem. Então, Mas é se for perfeitamente por causa de uma possível. doença, Zé Maurício, Como é que é? se for por causa de uma doença que teve que piorou a situação financeira. Bom, então agora nós temos uma outra situação, não é? Aí nós teríamos que ajudá-lo a enfrentar de que maneira? Percebendo que ela está tão fragilizada que ela não consegue resolver alguns problemas reais. Porque, veja bem, se você não. Ninguém, Marta, está isento de passar na vida por certas dificuldades. Entende? Nós temos que sofrer, nós acabamos incorrendo em culpa, nós acabamos finalmente morrendo até. Quer dizer, essa é uma realidade humana.
E a única coisa que nos salva dessa bagunça que nós temos que enfrentar é justamente eu descobrir os valores da minha vida. Você entendeu? Porque quando ele faz esse tipo de queixa para você, é porque provavelmente, aliás, certamente, ele não entende, não descobriu o sentido da vida dele. Então, ele está Não descobriu, sentindo que a não. doença que ele está vivendo interrompe a possibilidade dele fazer qualquer outra coisa. Agora, nós temos situações muito específicas. Por exemplo, se essa pessoa estiver vivendo uma doença terminal, se ela estiver morrendo, então nós temos que trabalhar isso de outra forma, entende? Então, isso depende muito da situação que nós estamos enfrentando. Uhum. Lembrando sempre que esta segunda pergunta que você fez é diferente da primeira, né? Na primeira, a pessoa sentia-se empobrecida e aí acreditava que por ter poucas coisas, ela não encontrava sentido naquilo que ela vivia. No entanto, muita gente, uma boa parte das pessoas que são mais felizes no sentido do enfrentamento da sua vida, elas foram, pelo contrário, pessoas como Madre Teresa de Calcutá, profundamente pobres, né? Zé E as Maurício, pessoas não para entender isso. Zé Maurício, eu queria trazer intercessão, né? Até para completar. Por isso, uma anamnese, né? Com a historicidade coordenada, a gente vai pensando essas questões da singularidade de cada situação, né? Isso. Porque não existe uma receita de bolo para uma situação, né? Porque a vida trágica, ela traz dificuldades violentas. A gente não pode carregar a pessoa de culpa, entendeu? Uhum. Então, essa, assim, na clínica, uma das coisas mais difíceis é essa, porque ela, de repente, ela pode até ter assim, um sentido da vida, mas a vida trágica da existência dela talvez não facilitou, né, a realização de determinadas coisas, entendeu? Por isso é muito difícil na clínica. Faz sentido, Marta, para você? Faz sim, Rosângela, porque ela mudou antes, ela tinha um sentido, e depois, quando com essa escassez, ela se tornou assim, tá vivendo um vazio, entendeu? Porque ela não está vendo sentido agora. Ela tinha um sentido, mas ela não está vendo mais. Mas por que ela sentiu que perdeu o sentido? Isso mostra, Marta, que, na verdade, as coisas... Porque esse sentido ele vai sendo descoberto na própria realidade. Você vai vivendo o sentido na sua realidade. E esse sentido é uma dimensão de longo prazo. Você está entendendo? E você pode passar por momentos em que você tem uma interrupção de alguma coisa, mas isso não tira da vida o sentido, né? Algo como, por exemplo, um atleta que machucou e agora ele fica algum tempo sem fazer a sua atividade, sem poder realizar aquilo que era, de fato, o grande significado da vida dele, mas ele não perdeu o sentido da vida, porque ele, naquele momento, não está treinando, porque ele, naquele momento, não está conseguindo fazer as coisas. Se realmente tem essa dimensão do sentido, ele vai estar trabalhando para se recuperar, para poder seguir adiante. Esse é um ponto importante. Isso que eu estou tentando trabalhar. Marta, o sentido ele funciona como um fortalecimento mental. Do mesmo modo, eu fiz a comparação com o sistema imune. Quando eu tenho um sentido, eu tenho força para o enfrentamento das dificuldades que a vida vai me trazer, e ela vai me trazer. Ela vai trazer. Entendeu? O sentido é a única coisa que, do ponto de vista psicológico, ela assegura o enfrentamento dessas questões que eu diria não são as questões das neuroses tradicionais, mas do enfrentamento dessas realidades que são próprias da vida, não é? Que o Karl Jasper chamava de situações limites e o Frank vai chamar da tríade trágica, né? Doença, sofrimento e morte. É a tríade trágica. Não, então, achei interessante o que você falou, que o sentido também é o processo e que não está no consciente. Então, talvez, sim, trabalhando o inconsciente dela, ela encontra um sentido maior, né? Sim,
Ela teria que, realmente, na verdade, quando ela diz isso, é porque provavelmente ou ela não compreendia claramente o sentido, ou ela vivia um sentido diferente, alheio, que não era, na verdade, um sentido, ela apenas achava que era. Isso tudo Aham. tem que ser É. descoberto na clínica. Agora, aquilo que a Rosângela falou, e eu comecei falando, é fundamental. Você só consegue ajudar a pessoa se você conhecê-la muito bem. Toda a clínica de psicologia fenomenológica começa com o conhecimento da vida da pessoa. Você vai pedir a pessoa para contar a vida para você. Entende? Você tem que entender a vida dessa pessoa, senão você não consegue trabalhar esses aspectos. Muito bem. A segunda característica desse homem massa é o dele ser uma espécie de hedonista ansioso. E eu resumo isso, não é? Eu quero aproveitar e utilizar uma frase que eu escutei muito até pouco tempo atrás aí nessas propagandas da Rede Globo, que consegue captar bem a alma do povo, né? Então, eu lembro que eles diziam alguma coisa mais ou menos assim: olha, se você quiser, assine Globoplay para viver tudo rapidamente, tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez. Ora, não tem uma síntese melhor do hedonismo ansioso. Eu querer viver tudo rapidamente, tudo ao mesmo tempo e tudo de uma vez. Porque a vida não se vive tudo rapidamente, muito menos tudo ao mesmo tempo e pior ainda, tudo de uma vez. A vida, ela possui uma dimensão de futuro, assim como ela tem um passado. Eu não vivo só no presente. Se eu viver apenas o presente, desconectado do meu passado e sem perspectiva de futuro, eu mergulho nisso que é a característica do homem contemporâneo. Veja, eu vivo o presente, mas eu preciso viver o presente com o olhar para o futuro e sabendo de onde eu vim do meu passado. Então, essas coisas são fundamentais, eu não posso perder essa dimensão temporal. Entende? E quando eu perco, eu acho que a minha vida está em eu obter o prazer. Então, por exemplo, Marta, talvez a gente precisasse estudar o caso dessa pessoa, se, por exemplo, ela entendia que o sentido da vida dela era o prazer, ela poder comprar roupas caras, ir para bons restaurantes, etc., e agora ela perdeu o emprego, perdeu a renda, e aí ela não vai a restaurante, ela não compra roupa cara e a vida dela não tem sentido, então realmente está tudo muito errado. Entende? Porque provavelmente a vida dela já não tinha sentido antes. E toda essa movimentação em torno ao prazer imediato é aquilo que demonstra para a gente muito ao contrário, que a vida da pessoa não tem qualquer sentido. Não é? Porque o sentido e o prazer que a vida vem, ou o prazer que vem do sentido, é aquele prazer que vem da luta, que vem do esforço, que vem da dimensão do tempo, que vem da continuidade. Né? Esse é o prazer. Né? É o prazer, por exemplo, do profissional como você, que a gente vê aí tantos comentários aí na rede social sobre o seu trabalho na odontologia, quer dizer, esse trabalho contínuo de estudo continuado, de pesquisa continuada, né, de dedicação permanente, né, esse prazer e essa satisfação, elas são próprias de momentos de uma vida que vai se desenhando para o sentido. Né? O prazer imediato, sem consequência irresponsável, esse não trabalha, não produz muito. E, finalmente, a última característica que eu quero chamar a atenção de vocês é ele ser um xenófobo violento e irracional, né? No sentido de que ele não dialoga, ele não é capaz de pensar, ele não é capaz de dialogar com quem não pensa como ele. Então, vocês vejam como é que estão os movimentos dessa rede social. Né? As pessoas não são capazes de conversar e dialogar com o outro que pensa diferente, argumentando, dando argumentos, escutando o argumento do outro. Né? Não há diálogo nenhum. Né? Há apenas uma série de observações que são até
a mais completa manifestação da ignorância. Muito bem. Então, nós chegamos aqui a essa conclusão da primeira parte. Eu vou fechar esse nosso primeiro momento, depois a gente não precisa gravar, e aí podemos conversar de uma forma mais livre também, né? Nós podemos notar que Frank observou que as pessoas que tinham um propósito para viver, elas, né, elas podiam adoecer, etc., podiam até ficar neuróticas, mas elas, de certa forma, elas tinham elementos para lidar e para o enfrentamento desse sofrimento. Elas estavam mais bem capacitadas para o enfrentamento e para essa situação. As pesquisas contemporâneas na área da medicina mostram justamente isso, que pessoas que têm um grande propósito existencial, se encontram emocionalmente mais protegidas. São pessoas capazes de transcender o momento, são pessoas capazes de se autodirigir, são pessoas capazes de planejar o seu desenvolvimento, e esses elementos são os indicativos de que ela tem uma boa saúde mental, né? Os estudos de Frank mostraram que é possível identificar nessas aspirações fundamentais do homem, do que ele tem, aquilo que aos seus olhos parece ser uma coisa valiosa. Então, o essencial é o fato de que a vida de uma pessoa, a existência para ela, pode ser percebida como sendo uma coisa valiosa, não é? Então, esse é o ponto fundamental. É quando ela, ao olhar para a sua própria vida, independente da situação em que ela se encontra, e observa que a vida foi uma coisa que valeu a pena, foi uma aventura que valeu a pena. Então, com isso, a gente encerra aí essa exposição sobre o sentido e sobre Frank, né? E vamos, em seguida, iniciar o nosso debate.